Olá, Ian, seja bem-vindo ao Música em Casa. Olá, Miguel. Eu gostava que nos contasses o teu início na música. Desculpa. O teu início na música. Como é que começou? Olha, sou filho de músicos. A minha mãe tocava na Orquestra do Porto. Na altura viemos para Portugal em 89, quando foi criada a Regi Cooperativa Sinfonia, que mais tarde tornou-se a Orquestra Clássica do Porto, mais tarde a Orquestra Nacional do Porto e agora é a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música. O meu pai, clarinetista, foi professor no Conservatório do Porto durante muitos anos, a partir de 1990, salvo erro. Portanto, o meu início da música foi, não vou dizer que foi por arrasto, porque a decisão foi minha de estudar piano, quando tinha para aí uns 8 anos ou 9. Mas naturalmente estava sempre em contacto com músicos, com concertos, com ensaios, com tudo mais alguma coisa. Portanto, penso que terá sido relativamente natural. E a decisão de estudar piano foi minha, não foi por influência dos meus pais. E pronto, ingressei na Academia de Música de Espinho quando tinha 8 ou 9 anos, não me lembro exatamente qual era a idade que tinha, e depois segui no Conservatório do Porto. E quando é que percebeste que ias ser músico de profissão? Houve algum momento? Tarde, tarde. Eu sempre estudei de forma bastante séria, também os meus pais esperavam isso de mim. Mas cheguei a ter uma crise no 11º porque eu fiz o liceu normal, segui o curso de Economia, a área de Económico-Social, na altura que se chamava, e estava a fazer o conservatório ao mesmo tempo. E lembro-me que no 11º até tive uma crise e queria desistir da música. Os meus pais não me deixaram, ainda bem. Não era no 7º grau que uma pessoa ia desistir, naturalmente, depois de ter feito tanta coisa. E lembro-me de fazer o 12º e foi no dia anterior às inscrições para as faculdades que eu decidi que ia seguir música. Na verdade, foi mesmo no dia anterior em que estava a chegar o deadline, eu não estava decidido. A indecisão era entre seguir música e ir para a economia. O meu irmão é gestor, portanto seria um bocadinho ir nos passos dele. E lembro que foi mesmo no dia anterior, então comuniquei aos meus pais. A única coisa que os meus pais disseram foi: tudo bem, mas vais fazer os exames nacionais como deve ser, não te vais baldar. E efetivamente não me baldei, eu fiz os exames nacionais, tinha de média para entrar na Faculdade de Economia do Porto, se quisesse, mas depois eu basicamente fiz um ano só para acabar o 8º grau, logo a seguir a isso. Portanto fiz uma espécie de gap year entre acabar o 12º e entrar na escola superior. E tinhas, na tua cabeça, era só pianista ou já pensavas em ser maestro ou algo assim? A resposta a essa pergunta é sempre igual, é que o bichinho estava lá. O bichinho, eu sei de onde é que vem muito da interação com a minha mãe, que trazia sempre para casa muitas histórias de maestros, de peripécias de vida de orquestra que tu conheces muitíssimo bem, e agora eu também. Portanto, pronto, vinha sempre com muitas histórias, vinha com histórias de mestres maus, de mestres bons, de problemas que apareciam, de coisas sociais com os colegas também, naturalmente, falar de arcadas, quando eu era mais velho também. Enfim, toda uma panóplia de coisas que me davam uma imensa curiosidade, como é que esta grande família funciona e como é que esta figura de mestre umas vezes é mau, outras vezes é bom, alguém de quem ela falava bem há 6 meses atrás de repente passa a ser o monstro, não é? E tudo isto me dava imenso interesse, na verdade, eu falei muito com ela sobre isso. Portanto, não sabia, eu não pensava nisso, e só me apercebi, na verdade, deduzo que me vais fazer esta pergunta também, eu posso já dizer, só me apercebi foi numa visita de um antigo concertino da Orquestra do Porto, que estava na Austrália e veio visitar, fazer turismo, basicamente, era muito amigo da minha mãe. E eu estava a fazer um bocadinho de chofer, portanto andava pelo Porto e arredores com esse senhor, o Mark, a sua esposa e a minha mãe. E na verdade, a um certo ponto, o Mark pergunta-me: então, e tu, rapaz, o que é que tu queres fazer da tua vida? E eu acho que estava no 2º ano da escola superior, estava no 3º ano da escola superior. E eu disse:
pronto, eu toco piano ando, e gostava ainda de ter a experiência de estudar fora e não sei o que. Eu disse, pois, já me disseram que disseram que tens jeito enquanto pianista e tal, mas qual é que é o teu plano de vida? E eu, bom, eu gostaria de experimentar alguma coisa nova, de estudar fora ainda, não sei o que. Ele, não, mas qual é o teu plano de vida? E eu a conduzir, não é? A olhar para ele assim no retrovisor, e eu disse, bom, se queres que seja sincero, isto saiu-me, eu não tinha pensado nisto antes propriamente, de uma forma muito consciente, mas eu disse, sinceramente, se queres que seja sincero, eu gostava de experimentar direção da orquestra. Eu lembro-me perfeitamente da minha mãe, que ia no banco de passageiro assim, de olhar para mim, a pregar-me assim os olhos, e eu olhei para ela e dizer, o que é que queres? Nunca te disse, mas é verdade, isto anda na minha cabeça, volta e meia. E ela ficou assim a olhar para mim, mas ela ficou mesmo assim em choque. E, o Marco foi muito porreiro mesmo, começou a falar comigo, então mas pronto, se tens esse interesse e é mesmo a sério, deverias começar a ter aulas agora, devias começar a criar uma técnica base, devias começar a ter contacto com mestres, porque se não tiveres técnica, mais tarde as orquestras não te vão perdoar, etc, etc. Então teve aí fez assim uma pep talk engraçada, e no final disso ficou assim um silêncio no carro e a minha mãe virou-se para mim dizer, bom, se tu estás a falar mesmo a sério, eu não me importo de te apresentar ao Marco Tardio, que na altura era um mestre titular da Orquestra do Porto, e tenho a certeza que ele terá gosto em ter uma conversa contigo e se calhar dar-te uma aula e ver se tens jeito. Eu disse, pá, se quiseres, eu estou nessa. E foi assim que começou. E como é que tem sido? Como é que tem sido? Que momentos é que te ficam na cabeça dessa experiência toda? De experiência toda, durante todos estes anos. Essa mudança, como é que foi essa mudança? Mudança que não é bem uma mudança, que continuas como pianista, não é? Mas como é que foi a Sim, adaptação? sim. Ainda vou tocando, não me considero propriamente um pianista agora em ativo, mas vou tocando, gosto de fazer música de câmara. Como é que foi essa mudança? A mudança foi. Bom, o processo no início foi difícil, porque pouco depois disso tudo a minha mãe faleceu. E, portanto, eu andei ali 2 ou 3 anos um bocadinho abananado, para ser absolutamente honesto. E comecei a fazer, lembro-me, ao acabar a escola superior, no ano em que acabei e no ano a seguir, tentei fazer provas para entrar em escolas superiores fora de Portugal. Portanto, tentei entrar em Viena, em Berlim, em Haia, em Londres, na Royal Academy e na Royal College, e não estava a conseguir. Como pianista, desculpa, como pianista. Não. Isto era como para a direção da orquestra. Eu tive depois umas aulas particulares com o Marco Tardio. Fui fazer um estágio com o mestre João Sebastião Berro a Leiria, míticos estágios que tu conheces muitíssimo bem, que lançaram tantos músicos e maestros também, não é? Que temos hoje em dia aí. Acho que foi aí que conheci até. Exatamente, foi aí que nós conhecemos, nem mais. E pronto, fiz esses estágios há alguns anos, talvez fiz 3 estágios, sim, fiz 3 estágios em 4 anos seguidos, sendo que não fiz um dos anos. E pronto, e fui tendo umas aulas e tal, mas na verdade isto era tudo muito espaçado, não tinha contacto regular, ia estudando, mas não sabia como estudar, não sabia como preparar, portanto as minhas provas foram, em duas delas cheguei a finais, porque aquilo tinha rondas e tudo mais, mas pronto, era muito verde e não tinha muita preparação, vamos ser absolutamente sinceros. Portanto, esse início foi um bocadinho custoso e eu estava pronto a desistir. Lembro-me perfeitamente de 2010, estava prontíssimo a desistir da ideia e foi um grande amigo meu, o João Carlos Pacheco, percussionista que está já há muitos anos na Suíça, já para aí há uns 5 ou 6 anos, que é um amigo muito próximo com quem dividi casa quando estava a estudar em Lisboa, posteriormente, e na altura era meu colega na ESMAI. Então lembro-me perfeitamente numa noite de tertúlia, com umas cervejinhas à frente, eu comecei a falar com o Pacheco, o João Carlos Pacheco, e disse-lhe que estava a ficar farto de tentar e não conseguir, e tenho outros interesses, e estava a pensar em concorrer a um mestrado em Psicologia e fazer um mestrado ligado à Psicologia da Música, que é uma área que me interessa imenso. E ele, no meio disso tudo, disse uma coisa muito, muito engraçada, que foi:
Oh, Ian, eu já toquei contigo tanto como pianista, como mestre e não sei o quê, tu achas que és um bom pianista? E eu disse, sim, acho que sou sólido, podia ser melhor. E ele, pronto, isso todos podemos. Mas há quanto tempo é que tu estudas piano? Eu, sei lá, o Pacheco para aí há 14 anos, 13. Ele, pronto, e achas que podes tocar melhor? Há quanto tempo é que tu estudas direção? E eu disse, epá, na verdade não estudo. Ele, pronto, tu não sabes, não conheces um instrumento, tens que aprender sobre um instrumento. E tudo bem que não te aceitam em escolas superiores na Europa, fora de Portugal, aliás, mas porquê que não experimentas ir para a metropolitana? Há pessoas muito válidas que saíram da metropolitana enquanto mestres. E eu, na verdade, não tinha conhecimento do trabalho do João Marcos. Sabia que o Pedro Neves tinha sido seu aluno, mas também não conhecia bem o Pedro. Eu era um miúdo na altura. Um, e, e pronto. E, na verdade, o que aconteceu é que no dia seguinte, depois do Pacheco ter-me chamado a atenção, no dia seguinte fui ver online e era o último dia das inscrições para a segunda fase. Bem, correu bem. E correu lindamente. A verdade é que é uma coisa engraçada porque eu conheci mais tarde gente que concorreu comigo naqueles anos em que eu não entrei em Viena, em Londres, em Berlim, etc, etc. E conheci-os mais tarde em masterclasses e concursos e tudo mais. E eu lembro-me perfeitamente quando os conheci, quando percebi a minha evolução com o professor João Marco nesses anos. Eu dei graças a Deus que a vida me tenha encaminhado para Lisboa, porque efetivamente acho que temos ali um dos 3 melhores professores de direção de orquestra na Europa, para mim, dos que Achas conheci. que te deu as bases para depois seguir o teu caminho? Acho que ainda uso tudo o que ele me deu, tudo o que ele me deu ainda está no meu dia a dia. E depois, mesmo assim, sentiste a necessidade de sair de Portugal. Senti, acho que era. Há duas coisas, acho que estava muito na moda na altura e continuei, acho muito bem. Por outro lado, efetivamente, todos nós sabemos que para sermos um bocado conhecidos no nosso mercado temos que sair daqui e criar um bocadinho de currículo fora daqui. Sim, e na altura fiz provas para Manchester, fui aceito. Estas provas são sempre muito, muito cedo em Manchester, por volta de dezembro. Portanto, fui logo aceito, depois ainda fiz provas para Royal College. Não fui aceito, o que me tirou o dilema de escolher, foi Pois. muito bom. Às vezes ajuda. Sim, com certeza, com certeza. E, e depois fui para Manchester fazer um mestrado. Foi uma coisa muito boa que me aconteceu, porque é um mundo completamente diferente, uma escola completamente diferente. Tive a sorte de ser apoiado pela Fundação Gulbenkian, depois dos anos de austeridade a estudar na Metropolitana e a trabalhar ao mesmo tempo, que foram complicados naturalmente, porque era preciso pagar os estudos e a vida, e com cortes no salário, enquanto professor de piano, na altura trabalhava como professor de piano. E depois tive a sorte de ter a bolsa da Gulbenkian, em que abriram a primeira vez para a direção da orquestra e fui agraciado com a bolsa, que me permitiu realmente ter 2 anos de estudo, acima de tudo. E o tipo de ensino muda muito de uma escola metropolitana para. Sim, 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 é uma... Se queres que te faça uma pequena comparação, eu diria que o professor João Marco e a Metropolitana é uma excelente escola com princípios que vêm de há muitos, muitos, muitos anos e de uma tradição de direção tanto francesa como alemã como russa. E, acima de tudo, é uma escola muito personalizada, porque o professor João Marco tem um cunho muito próprio. Ou seja, ensina coisas universais, mas tem um cunho muitíssimo, muitíssimo próprio. Por outro lado, Manchester, e estamos a falar de uma licenciatura. Em Manchester estamos a falar de um mestrado e não existe na Inglaterra uma única licenciatura de direção de orquestra. Portanto, o que existe são licenciaturas de instrumentista ou de composição e podes fazer disciplinas opcionais de direção para ires criando técnica e depois podes ser aceito num mestrado. Portanto, não é... E o mestrado é diferente, tens muito mais liberdade, dão-te muito mais coisas para dirigir, assim, sem preparação, não se trabalha uma partitura, não se
não se desenvolve assim aptidões musicais, não sei o quê. Acima de tudo, safa-te no teu trabalho, aprende a ensaiar rapidamente, a seres organizado, a teres as tuas partituras organizadas, a saberes a tua música, saberes lidar com músicos, seres socialmente correto, e acima de tudo também não há necessariamente um vínculo muito forte sobre como fazes isto. Comentam sim senhora, mas não te ensinam e acreditam que cada pessoa dirige de forma muito diferente e exprime-se de uma forma muito diferente, expressa-se de uma forma muito diferente, e eles não querem ter uma coisa vincada a nível técnica, digamos assim. E também fala-se muito sobre coisas como desenvolvimento de carreira, o chamado networking, etc, etc. Portanto, é uma escola nesse aspecto bastante moderna para lançar para o mercado, digamos assim. Portanto, sim, há uma grande diferença. Em Manchester senti muita liberdade, que eu diria que foi até demasiada liberdade depois do curso do João Marco, porque estava habituado a ter uma orientação, e ali de repente nos primeiros meses do primeiro ano eu estava um bocadinho perdido nesse aspecto. E acho que o Diogo Costa, que depois foi para lá também estudar, já conversamos sobre isso, de que realmente é uma coisa de repente bastante marcante, esta coisa de, ok, you're on your own, não é? Fazes a tua coisa. Portanto, sim, é bastante diferente. E depois há uma cultura muito diferente. Ingleses são, e todo o contexto social inglês é completamente diferente, naturalmente. E depois como é que começou, qual foi a sensação quando começam os convites, quando começas a ser profissional, não é? Ou quando estavas em Manchester já começava? Sim, isto na verdade começou no meu último ano na licenciatura na Metropolitana. Portanto, havia um protocolo que os alunos da Metropolitana que fossem selecionados iam fazer uns concertos pedagógicos à Orquestra do Algarve, ou Clássica do Sul neste momento, não é? E a partir daí eu comecei a ser contratado profissionalmente pela Orquestra do Sul para ir dirigir alguns programas. E lembro-me que foi no meu segundo ano que eu fui lá pela primeira vez sem ser através da Metropolitana, em que fui convidado para fazer um concerto, e no ano seguinte eu cheguei a fazer acho que 5 programas, sendo que fiz um ciclo inteiro de concertos de promenade. Portanto foram 4 programas, salvo erro, no meu ano finalista na Metropolitana. Foi um bocadinho demasiado na altura, admito. Mas pronto, e depois, enquanto estava em Manchester no primeiro ano, como era bolseiro Gulbenkian, no final do primeiro ano, fiz qualquer coisa com a Orquestra Gulbenkian, não era um concerto, mas umas leituras, porque o auditório tinha sido renovado, pediram-me para ser assistente da Joana Carneiro, no estágio Gulbenkian para a orquestra, e a partir daí a coisa começou-se a desenrolar, e também devo imenso à Joana Carneiro, que me contratou no ano seguinte para ser o assistente também no São Carlos, em que tive que a substituir à última da hora quando ela teve uma lesão, e ela tinha 2 semanas intensíssimas em que em 2 semanas tinha 4 programas diferentes, e lembro-me que na segunda semana eu tive que a substituir num dos programas, assim, pronto, ela ligou-me ao final de uma tarde a dizer: Jânia, não me consigo mexer, amanhã de manhã estás preparado para assumir o programa. E eu lembro-me, eu relaxadíssimo, no final da tarde numa esplanada nas docas de Lisboa e tal, e recebo, claro, é para isso que me contrataste, não é? Claro que estou preparado. Portanto, Como é que ficaste? Como é que ficaste depois? olha, claro que fiquei com a adrenalina a bombar, naturalmente, não é? Portanto, pus-me a andar para olhar para as partituras, mas a um certo ponto, ali o meu treino de Manchester deu-me imenso jeito, porque em Manchester várias vezes pediam-nos para, de repente, ir fazer qualquer coisa de um dia para o outro. Lembro-me perfeitamente que no meu segundo mês, o Mark Heron, um dos professores, manda-me uma mensagem, e eu estava em Amsterdão a visitar a minha ex-namorada, e recebo uma mensagem a dizer: olá, Ian, estás em Manchester? E eu respondi: por acaso não, estou em Amsterdão, mas volto amanhã de manhã, o que é que precisas? E ele: preciso que faças um ensaio por mim amanhã do tema e variações de Schoenberg para sopros ao final da tarde. E eu respondi: ok, espetacular, só que eu nunca olhei para a partitura da peça. O que é que queres que eu faça? E ele: não te preocupes, eu dou-te a partitura à hora do almoço, dou-te umas indicações e pronto, e vais dirigir. Pronto.
Quer dizer, aquilo foi... E efetivamente safei-me. Apercebi-me ali que eu consigo safar-me numa situação dessas. Naturalmente com a Joana foi diferente porque eu sabia qual é que era o programa já de antemão, não é? Portanto, tinha as coisas preparadas, estudadas, mas de qualquer forma é aquele contacto com a orquestra. Mas isto para dizer que o meu treino do Manchester efetivamente ajudou-me nessa... Porque primeiro veio a adrenalina e depois veio assim uma coisa de, ok, calma, a coisa mais importante que tens que fazer é ir descansar, acorda cedinho, espreguiça-te e depois vai fazer o que para todos os efeitos foste contratado para fazer. E correu muito bem e graças ao facto de ter corrido bem, dirigi um dos concertos nessa semana e ali começou uma colaboração regular de todas as temporadas com a Orquestra de Sinfónica Portuguesa. Portanto, tu perguntaste-me qual é a sensação. Espetacular, naturalmente. Uma resposta fácil, não é? Espetacular, naturalmente. É especial, tanto o Gulbenkian como a Sinfónica Portuguesa, depois ir à Metropolitana, tendo sido ex-aluno, ir à Orquestra do Porto, tendo a minha mãe tocado lá, ter sido o segundo concertino lá. Pronto, Tens algum momento, eu sei que essa questão vai ser muito difícil, mas como mais especial, algum momento que tenha ficado na cabeça que tu não esqueças? São vários. É muito difícil de dizer isso, porque quer dizer, cada concerto é uma viagem muito diferente. Mas eu vou ser sincero que, com todo o respeito por todos os outros programas que fiz, sim, guardo na memória. Eu vou dizer dois programas. Estás à vontade, não. Eu vou dizer dois programas, sendo um deles um bocadinho diferente. O primeiro, vou dizer que foi o concerto com o estágio Gulbenkian para a orquestra que fiz no Festival Jovens Músicos. Porque foi no segundo ano de mestrado, e eu ainda não tinha dirigido o Gulbenkian, Sinfónica Portuguesa, nada disso. Só tinha ido profissionalmente à Orquestra Clássica do Sul. E foi uma oportunidade porque a Joana Carneiro não podia fazer esse concerto, e eu, como tinha sido o assistente dela, a Fundação Gulbenkian propôs-me fazer aquele concerto. E simplesmente pela razão de ter estado naquele estágio, de ter feito tantos amigos, de ter tido tantos amigos lá na orquestra a tocar, pela música também, que foi Romeu e Julieta de Tchaikovsky, que continua a ser uma das minhas peças de eleição, e sem ser presunçoso, mas acho que tenho um bom feeling para aquela obra. E foi a nona de Dvořák, e foi a primeira vez a dirigir no auditório da Fundação Gulbenkian, portanto, esse... E assumidamente acho que toda a gente em palco esteve muito lá e foi fantástico sentir o apoio dos jovens colegas que estavam lá, não é? Muitos deles pouco mais jovens que eu, e sentir que havia apoio, efetivamente, para além de ter sido uma energia fantástica aquele concerto. Isso eu nunca mais me esqueço. O outro foi quando fizemos o primeiro concerto em formação orquestral e coro com o Ensemble MPMP, com o grupo do qual sou cofundador, no fundo, e foi... lembro-me que é especial porque sim, é perceber que sim, isto é possível, de repente, organizámos uma orquestra, um coro, e isto soou lindamente, ou seja, que é possível... Sim. É possível fugir um pouco às instituições do costume e conseguimos fazer coisas nós próprios também, sentir este... Fazem 10 anos, não é? Diz? Já faz 10 anos. O MPMP faz 10 anos enquanto associação, o Ensemble estreou-se em 2013, lamento, 13, é isso. Mas isto não foi em orquestra, a primeira atuação do Ensemble. Agora, em orquestra, eu tenho que dizer que foi bastante marcante para mim. E tu ainda há bocado falaste muito bem da cena psicológica. E nós, músicos do lado de cá, muitas vezes também não somos fáceis. Não quero ser polémico, mas não somos fáceis. Quando é que seres humanos são fáceis? Como é que se lida com tanta gente? E às vezes com tantos, depende das orquestras, depende dos músicos, mas com tantos egos. Como é que se mete tudo junto? Porque eu acho que
O que eu mais gosto é quando alguém consegue facilmente juntá-los a todos, sem arrogância, sem... Como é que se lida com isso? Qual é o teu método? É assim, eu não vou mentir a dizer que eu acho que sei como isso se faz. Sim, sim, não é. Pronto. Mas eu posso te dizer quais é que são as minhas crenças. Isso posso. Em primeiro lugar, acho que nós, enquanto maestros, temos que ter noção que as pessoas que estão ali a trabalhar são seres humanos. Cada um deles individualmente, primeiro, e não enquanto grupo. E que realmente há indivíduos ali. O que é que isso faz? Isso faz que, no momento em que efetivamente temos esta percepção, é o primeiro passo, acho eu, para entender que às vezes as reações mais tensas ou algumas reações que não somos capazes de perceber pela linguagem corporal, linguagem facial, isso é o primeiro passo para perceber que nem tudo é contra nós. Sim, sim. Porque no início é muito fácil entrar nessa... Porque a verdade é que estamos ali expostos, não é? E pensamos que é tudo é contra nós. Quando tenho noção que não é neste momento. Isto o que é que faz? Depois faz uma outra reflexão, que é... E nisto eu, sendo filho de quem sou, acho que a um certo ponto liguei muito estes dois mundos. É que isto é uma família que trabalha muitos anos junta. Como qualquer família, há problemas que aparecem. Não é? E é preciso ter muito respeito por isso. Eu lembro-me que me ficou uma frase de uma masterclass com o mestre Paavo Järvi, que é um dos meus... não tenho propriamente ídolos, mas ele é uma das pessoas que eu mais admiro. E tive 2 masterclasses com ele. Ele disse uma coisa muito engraçada uma vez, que é... ele estava a dizer que não gosta de ser mestre convidado, por isso é que ele é chefe de 3 orquestras, claro que pode, não é? Mas ele disse, não gosto de ser mestre convidado por uma razão muito simples. Porque tu não podes entrar na casa de uma família e mudar a mobília. Isto ficou-me, porque está muito bem dito. Portanto, nós temos que ser muito rápidos a perceber porque é que existem tensões e onde é que estão os focos dessa tensão. E temos de ser muito rápidos também a tentar ler as pessoas. E digo tentar porque nem sempre conseguimos. Mesmo que tentemos muito e que haja experiência. Eu não me considero ainda um mestre muito experiente, mas já vou sentindo alguma experiência. Portanto, é muito importante termos estas 2 noções presentes, que primeiro temos mesmo pessoas ali à frente, não são máquinas, e depois é uma família que trabalha muitos anos junta, e é normal que se criem atritos. Uma das coisas que acho que que se fala mais hoje em dia, pelo menos nas orquestras fora de Portugal, acima de tudo, é a falta de mobilidade de mercado que nós temos. Ou seja, no momento em que, principalmente então em Portugal, mas em muitos outros sítios, é muito difícil para um músico de orquestra a partir dos seus 35, 40 anos efetivamente ser aceito até para uma prova, muitas vezes. Estarem no currículo, etc, etc. Portanto, aquilo que existe em empresas, até em companhias de teatro, se formos a ver bem, existe mobilidade de mercado. As pessoas não ficam numa empresa durante 40 anos necessariamente. Há muitas áreas em que as pessoas vão transitando, não é? Mesmo em serviços públicos, muitas vezes. Portanto, não há necessariamente esta criação de um núcleo que de repente está a tocar junto, pelo menos por 20, 25, 30 anos. E claro que há muitos músicos freelancers, mas no momento em que alguém tem um contrato a tempo inteiro, é muito difícil ter esta mobilidade.
Tanto mais que a política das orquestras, no geral, nos últimos anos, em todo o lado, é efetivamente retirar o número de folgas que existia antigamente, que permitia a muitos músicos fazerem o seu freelancing noutros sítios, e no fundo o que é que acontece? É espairecer a cabeça. É ir fazer música com outro grupo, de outra forma, etc, etc. Tocar de outra forma. E eu acho que isto para nós, para quem está a liderar este género de grupos, e quem vai lá no fundo só, como eu, pelo menos com a maior parte das orquestras, tirando a minha, que aparece 1, 2, máximo 3 vezes por ano, com sorte, é que temos que ter noção disto, é que estas famílias têm direito a ter atritos. E nós estamos lá, temos que estar lá para trazer alguma coisa de novo e também não vamos resolver nada, mas é não desdenhar, mas também não dar demasiada atenção a estes atritos. E sabemos respeitar as pessoas desta forma. Porque, na verdade, pela minha experiência, toda a gente quer fazer um bom trabalho. Acho que não conheço nenhuma orquestra que não queira estar bem em palco. Ponto. Não conheço, não tive essa experiência ainda. E graças a Deus, não é? E muitas vezes falava-se de que esta orquestra é isto, aquela orquestra é aquilo. Não, eu não subscrevo nada. Eu acho que não existem orquestras que queiram fazer um mau trabalho. Portanto, estavas-me a perguntar como é que se lida com isto. Sim. A minha resposta, assim, isto foi uma resposta muito longa, mas acho que estes 2 princípios são muito importantes. A resposta curta é com respeito. Sim. Com respeito porque as pessoas têm direito a dizer alguma coisa ao maestro e às vezes têm direito a não controlar bem a sua voz ou a sua cara e, sinceramente, é o meu trabalho gerir isto. O meu trabalho não é responder à letra o que quer que me digam, é gerir isto. É perceber onde é que está a frustração, qual é que é a mensagem, será que é contra mim, será que é contra uma ideia musical? Se é, se calhar até posso ir falar com esta pessoa no intervalo e perceber o que é que está a dizer e se calhar até eu vou aprender alguma coisa com esta pessoa. Sem dúvida. Por outro lado, é preciso resolver rapidamente momentos de tensão, porque ninguém naquele grupo de 30 ou 60 ou 90 pessoas quer estar a meio do ensaio a sentir um ambiente de cortar a faca. Não. O que nós temos que fazer é seguir para a frente e depois, quanto muito, resolver os problemas. E se tiver que resolver o problema no momento, que seja rápido e indolor. E tu não sentiste no início, como ser jovem mestre, que às vezes a tua opinião não é bem-vinda para alguns músicos? Sim, mas eu acho que isso não tem necessariamente a ver com ser jovem maestro. Honestamente, acho que não tem. Posso-te contar uma história em que fui o ano passado a primeira vez à Real Filarmonia da Galiza. Foi o ano passado? Não, fez setembro. O último setembro fez 1 ano. É isso, já vai há algum tempo. Fui lá fazer o início da temporada deles, que são concertos ao ar livre, etc, etc. Uma coisa relativamente relaxada. E lembro-me perfeitamente que na primeira meia hora, eu estou a dirigir, estamos a ler repertório e quando não conheço uma orquestra é aquela meia hora em que eu estou a tentar ler quem é que tem à frente, o que é que se passa, qual é que é a energia, etc, etc. E tinha realmente reparado que havia uma pessoa que me parecia que podia ser relativamente problemática e estava numa posição de liderança, era um dos líderes. E no segundo dia, essa pessoa levantou a mão a um certo ponto, eu estava a dirigir uma das danças romenas de Bartók, e levantou a dizer, não sei o que mais, isto é alegro, diz 112, deveria ser. E começa-me até a fazer assim, e a cantar como deveria ser. E eu fico a olhar, eu sorri, fico a olhar, e respondi só a dizer, sim, tem toda a razão, é alegro, esse mínimo a 112, ou 120, já não me lembro. Mas permite-me ter um bocadinho de liberdade criativa, por favor. E olha para mim, por supuesto. E fecha-se. Neste preciso momento, a orquestra toda, que estava assim meio adormecida, fez isto. E vi assim uns 40 sorrisos à minha volta. Naquele momento eu ganhei a maior parte da orquestra.
Depois disso, apercebi-me durante essa semana que uma das pessoas que toca nessa orquestra é um polaco que até passou férias comigo quando eu tinha 2 anos. Pronto, era filho de um amigo do meu pai. E ele fomos jantar um desses dias, que estávamos ele disse, epá, eu tenho que te dar os parabéns da forma como tu lidaste com aquele gajo. E eu, mas porquê? Ele é problemático, é sempre problemático. Eu percebi que ele é problemático, por isso é que eu lhe respondi daquela forma, tranquila e não sei o quê, e pronto. Mas tu não tens noção. É que quando veio cá António Vito, que é um mestre polaco celebríssimo, muitíssimo bom músico, não sei quem, teve o Michał, esse meu colega, a dizer-me que basicamente eles tiveram uma discussão de 15 minutos em pleno ensaio. Aquela mesma pessoa começou a pôr em causa esse tal mestre. Estamos a falar de um mestre de 70 anos. Yeah. Portanto, eu não acho que necessariamente isto seja uma questão de ser mestre jovem ou não. Ok, sim. Eu acho que deveria, sim, haver um bocadinho mais de consciência por parte de alguns músicos de orquestra, vou ser absolutamente sincero, de que os mestres vêm de algum lado. E quero dizer, a única coisa que nós podemos fazer, e isto também é uma opinião minha, é que a assunção do erro é uma coisa muito importante. Porque ninguém é uma máquina. Ninguém é uma máquina e quer tenhas 20, quer tenhas 30, quer tenhas 60 anos, tu cometes erros. Eu, quando comecei a entender um bocadinho da arte de direção da orquestra, comecei a ir ver ensaios, comecei a ver concertos e comecei a ver ídolos meus a meter os pés pelas mãos. A cometerem erros, ponto. Erros de gestão de ensaio, erros de tempo, erros técnicos. Não é? Começas tu de certeza que tiveste esta experiência de tocar com enormes mestres e fazem uma coisa qualquer que não dá. Mas a orquestra é boa e perdoa porque tem um músico fantástico à sua frente. E nisto tenho também duas histórias que ouvi, que são muito boas. Uma delas foi quando ia fazer provas para Viena e eu fiquei em casa de uma ex-namorada do meu pai, que estava casada com o antigo chefe das violas, chefe de naipe das violas da Concertgebouw. Ele foi chefe de naipe das violas durante muito tempo. No momento em que o Bernard Haitink entra o Ricardo Chailly, e ele disse, não, com o Ricardo Chailly eu não trabalho, não quero trabalhar com este palhaço. Foi-se embora. Pronto. E ele contou uma história maravilhosa, que foi... Teve-me a falar de histórias de Bernard Haitink, não é? E de repente diz-me, sabes que Haitink não tinha um bom ouvido. E eu tipo, fui para ela e disse, como assim não tinha um bom ouvido? Ele, não, ele tem um ouvido ok, mas não é assim um ouvido apuradíssimo. Vou-te contar uma história. Uma vez estávamos a ensaiar, íamos ter concerto e estávamos a fazer a sétima de Mahler, ou oitava de Mahler, não me lembro. Era a sétima, acho eu, que ele me disse. E estávamos a fazer, e o Haitink estava a empancar num sítio em que estava a dizer terceiro trompete, estás alto, não sei o que, não sei o que mais. 3 ou 4 vezes disse-lhe que estava alto, a um certo ponto disse-lhe, vocês têm que resolver isso e tal e coisa. Então acabou o ensaio, o Haitink sai, e o concertino fez só um sinal para a orquestra, a dizer, a orquestra não vai embora, por favor. A Haitink vai embora para o camarim, e o concertino levanta-se a dizer, agora, se pudermos, pegamos naqueles 2 sítios que o mestre Haitink estava a tentar afinar e vamos afiná-los, por favor. E o que é que se passava? Haitink estava errado. Não estava alto ou baixo, ou lá o que é que ele estava a dizer. Era exatamente o contrário, o problema. Portanto, aquele foi o meu primeiro sinal de, ok, afinal, super-homens, mas não tropam, não é? E a outra coisa foi, outra vez culpava Erwin, em que estávamos literalmente nos copos depois de um concerto dele, com a orquestra festival dele. Isto eram, não sei, umas 3 da manhã, na boa, e a assistente dele organizou para que o grupo de estudantes da Masterclass pudesse ter ali uma meia horinha relaxada, beber um copo e a fazer umas perguntas ao Pavel. Então foram feitas algumas perguntas e tal e coisa. Tudo muito sério, muito intelectual. E eu admito que já estava na minha não sei qual cerveja, então estava sentado assim ao lado do Pavel e não sei o quê. Era dos poucos que estava sentado. E a um certo ponto ficou assim um silêncio e perguntei, Pavel, diz. E perguntei-lhe em inglês, how self-conscious are you about your mistakes? O que traduzido quer dizer é, quão... como dizer isto? A expressão é mais difícil. Sim, no fundo é,
quão consciente és dos teus erros em palco, não é? E ao mesmo tempo quão embaraçado ficas por eles, não é? Ou quanto medo é que tens de os fazer. No fundo é isto. E ele responde-me, me? I fuck up all the time. Eu estou o tempo todo a fazer Sim. porcaria. Ele disse, só quem não se põe ali em cima que não faz porcaria. Eu acho que não passa um único ensaio ou um único concerto que eu não tinha alguma coisa que eu acho que tenha sido feito mal. Já para não falar de erros mesmo sérios, já me acontecem. E eu para mim, e eu lembro-me perfeitamente da reação dos meus colegas, foi tipo, Ai, sim, estás a perguntar ao maestro que faz erros. E ele o tempo todo a fazer porcaria. E para mim foi outra lição. Isto é uma coisa que eu efetivamente penso muito que. E não acho que eu tenha sido muito injustiçado. Existem meia dúzia de pessoas, se calhar, que foram duras comigo. Uma ou outra, se calhar, fez-me efetivamente mal. Mas é mesmo uma coisa que eu digo, que os mestres não vêm de algum de um sítio qualquer, não nascem ensinados. E só mesmo trabalhando é possível, porque não temos instrumento. E, naturalmente, eu sou sincero, mesmo sendo um mestre formado, academicamente falando, e eu gosto de ver uma pessoa que tem uma técnica sólida e não sei o quê, por isso é que eu gosto tanto do Pavel, porque ele tem, para mim, tem uma técnica muito perto da perfeição. Mas eu continuo a ser maior amante até de mestres que não são mestres, portanto, que vêm da parte musical, da parte de instrumentista. Muitas vezes são os mais interessantes. Muitas vezes não sabem dirigir, está certo. Mas também existe a possibilidade agora, desde que temos educação boa, e existem efetivamente boas escolas de direção de orquestra neste momento por todo o mundo, deem uma oportunidade a esta geração, que já vem de há 20, 30 anos, e exemplos disso são essa Pekka Salonen e todos aqueles finlandeses, por exemplo, que vieram da Sibelius Academy. Deixem a malta crescer. E só que para isso também, para uma orquestra não reagir mal, acho eu, posso dizer a quem pensa em estudar é que é preciso assumir o erro de uma forma muito natural. Eu não tenho medo de pedir desculpa se fiz alguma coisa mal. Da mesma forma que um músico, por muito que estejamos numa onda de competição e que tudo tem que ser perfeito e não sei o quê, é assim, não existe ninguém no mundo que não tenha tido um momento mais infeliz, uma fífia, uma distração, tudo mais alguma coisa. Não somos máquinas. Quero dizer, se alguém tem um miúdo de um bebê e dorme 2 horas e tem que tocar um solo no dia seguinte, o quê? Vais despedi-lo por causa disso? Ou vais chamar a atenção por causa disso? A vida entra no meio disto tudo, música é vida também, portanto, eu acredito nisto e acredito nisto em relação aos mestres também. Ian, última questão. Quais são os teus sonhos ainda? Tens sonhos? Se eu tivesse uma questão. Sonhos musicais? Estás-me a perguntar? Pode não ser só musical, sim. Olha, eu vou-te ser sincero, eu já fiz tanta coisa que eu não esperava fazer que, que eu sinto-me muito feliz com o meu percurso até agora. Não sou necessariamente uma pessoa que sonhe neste momento em dirigir grandes repertórios, no sentido de Mahler, Strauss e toda esta coisa muito, muito ultra romântica, não é muito a minha onda. Se calhar vou lá chegar, e eu acredito que sim, porque nós mudamos, naturalmente. Eu tenho imensa vontade de fazer ópera. É uma coisa na qual me sinto muito peixe na água, porque trabalhei muito com cantores, acho que tenho algum dom para a palavra e para a narrativa. E adoro estar no fosso, curiosamente, não estar ali em cima no palco. Não é muito costume. Mas eu adoro, eu pessoalmente adoro porque não me expõe. É como seres um gentil. Marionete. Sim, sim. Exatamente, puppeteer em inglês, faltou-me agora a palavra em português. Portanto, tenho algumas vontades de fazer algumas óperas, isso sem dúvida alguma. Quero dar aulas de direção de orquestra e
por acaso, vou lançar uma coisa agora que é uma pequena experiência online. E no próximo ano espero criar um pequeno ciclo de workshops, não necessariamente um curso de direção de orquestra ou uma masterclass, mas sim um leque de workshops que permitam às pessoas, não só mestres, e aqui é uma coisa que também é importante para mim, é que aprender a liderar um grupo e ter uma técnica base para poder liderar um grupo de uma forma também amadora é muito importante. E ainda há alguma falta de formação, acho eu, em Portugal nesse sentido. E há muitos princípios que eu, vindo de um caminho muito profissional, entre aspas, e académico e tudo mais, acho que há coisas que são importantes de passar, quer seja a nível de corpo, de técnica de ensaio, de timings, de maneiras de liderar, de formas de falar, que acho que é importante passar e pôr as pessoas a pensar. Portanto, tenho o sonho, efetivamente, de ter alguma coisa ligada à educação, neste sentido também. De resto, o meu sonho neste momento, se me perguntares, dadas as circunstâncias, é ir fazer a grande rota do Rio Zezer desde a sua nascente até onde desagoa no Tejo. São 370 km de caminhada ou canoada. E quero fazer isto agora nos próximos tempos porque posso. Isto é o meu sonho mais imediato. Sim, é muito bom. Ian, te agradecer por teres aceito o convite. Olha, Micael, muito obrigado por estares a fazer isto. Acho que todos estamos muito agradecidos por ti.